Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês em mais este webinário sobre precificação estratégica. Meu nome é Jorge, eu sou da DOC Consulting, e nós estamos promovendo este webinar, essa série de webinários através da nossa unidade de negócios DOC Pricing. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre o dia de hoje e sobre a série de webinários, deixa eu dar uma boa noite também para o nosso convidado Rodrigo e para o Henrilei, que vai me acompanhar aqui nesse webinário. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Legal. Pessoal. Tudo Boa bom? Noite. Então, tudo bem. Daqui a pouco eu vou dar um minutinho para o Rodrigo se apresentar, né? Eu até estava comentando antes do webinário, a quantidade de mensagens que eu recebi, seja nas redes sociais, seja direto do meu WhatsApp, dizendo, pô, esse Rodrigo é fera, hein? Esse webinário eu não posso perder. Então, você está com moral alta, Rodrigo. Que bom, que bom. A gente faz muitos amigos nessa jornada, mas principalmente a gente deixa uma marca nas empresas que a gente passou, né? E o Rodrigo teve uma carreira muito legal em pricing, que daqui a pouco ele vai comentar com vocês. Nós da DOC Consulting, a gente acredita que a precificação, quando estratégica, quando feita de maneira estratégica, é uma das principais alavancas de rentabilidade à disposição das empresas. E por isso que a gente decidiu fazer essa série de webinários, porque ao mesmo tempo em que a gente traz um pouco de conceito sobre precificação, de uma maneira mais suave, mais light do que PPTs e slides e tal, a gente também está abordando o que muda na dinâmica de preços do mercado durante esta crise que a gente está vivendo, né? Então, a gente começou Esse é o 6º webinário. A gente começou no dia 7 de maio, depois nós tivemos 4 webinários na semana passada e nós estamos aqui na segunda semana cheia, né? Legal? Deixa eu passar a bola para o Henrilei também, fazer a introdução dele e depois para o Rodrigo se apresentar. Legal. Só os recadinhos para a gente não esquecer aqui, quem está acompanhando desde o início vai ouvir um pouco de repetição, mas faz parte. Até pouco tempo atrás, né, até algumas semanas atrás, a gente era Dr. Trade, né, as pessoas nos conheciam pelo nome Dr. Trade, para a empresa que até então tinha esse nome, e de lá para cá a gente fez uma mudança no nosso branding, que hoje somos DOC Consulting, como o Jorge falou, e a unidade que está alavancando e proporcionando esse evento aqui é a DOC Pricing, a unidade focada para esse tema, que é bem importante, que a gente vai abordar nessa jornada aqui, tá? Outra coisa importante também, só de recadinho de início, é que, como o Jorge comentou, essa jornada ela segue, ela vai pelo menos até o final do mês, início do mês que vem, né, dado o que a gente está recebendo de feedback aí, ao longo desse tempo, e também do grande aproveitamento que a gente está percebendo, todos os eventos que a gente está fechando, sempre parece que a gente tem que encerrar porque tem que encerrar, né, e fica sempre algo mais ali, então a gente está, isso que já estamos no 6º evento. E vocês que já se inscreveram vão receber, né, os links dos próximos eventos, tá? Que vão acontecer diariamente. E também, se quiserem encaminhar essa comunicação aos colegas, enfim, amigos que estão aí, ajudam a gente, porque a gente, às vezes, não consegue, não dá conta de responder tudo tão rápido, então vocês conseguem nos ajudar aí, encaminhando isso, tá bom? Bom, sem, então, esse início colocado, eu vou ficar aqui hoje no papel de auxiliar aqui o Jorge e o Rodrigo aqui na discussão. O Jorge já colocou ali a mensagem inicial, que vocês fiquem à vontade, caso tenha alguma contribuição, alguma dúvida, para colocar no nosso chat ali, tá? Na medida do possível, gente, a gente vai responder as dúvidas. Nem todas a gente consegue aqui no tempo responder, mas a gente vai mesclar entre as contribuições de vocês e também um pouco da espinha dorsal desse tema, que é a precificação nos tempos de Covid, que a gente está vivendo, da pandemia e os impactos todos, e também do novo normal, né, que é pós-Covid, tá bom? Bom, então, abrindo então, pessoal, desde já agradecendo mais uma vez ao Rodrigo e deixar aberto então para o Jorge fazer a primeira pergunta aí para o Rodrigo em relação aos conceitos, né, a essa questão mais estratégica de pricing. Não, primeiro eu ia pedir para o Zaya se apresentar para é verdade, o Rodrigo contar um pouquinho da sua carreira, né? Porque eu te conheci lá atrás, no tempo que a gente trabalhou na Skin Cariol, né? Que depois mudou para Brasil Quirin, que depois virou Heineken. E lá na época a gente se conheceu lá e você já era o cara de pricing, né?
Exatamente. Mas conta um pouquinho aí com as suas palavras, como é que foi como é que é essa sua carreira e como é que o Price entrou na sua vida aí. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite, né? Queria agradecer aí a Jorge e Henrilei pelo convite, né? De falar um pouco de pricing. E aí eu sou suspeito, né? Porque gosto muito da área, gosto muito do tema, então falar aqui é muito bom e a gente consegue falar por muitas horas. Então, obrigado pelo convite. Pricing começou na minha carreira, na verdade, meio que por acaso, né? Eu sempre fui comercial, comecei minha carreira como vendedor na Ambev, na Brahma, não era nem Ambev ainda, era Brahma. Só que eu sempre fui um comercial meio chato, né? Aquele comercial que gosta de pesquisa, que gosta um pouco de teoria, que gosta de estatística, que não é muito comum. E aí, pelo fato de gostar de números, a Skin Coriol estava colocando um projeto de pricing e me convidaram para participar de um projeto. Então, era por um período de 6 meses, onde eu faria o papel do comercial nesse projeto. Então, tinha uma pessoa de pricing, era uma pessoa do comercial, uma pessoa do financeiro e essa pessoa de pricing, né? Exatamente para a gente, para não ir com viés muito do financeiro, para não ir com viés muito do comercial, vamos montar um time multifuncional aqui, para a gente debater o tema e começar a construir a área de pricing na Skin Coriol. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais de pricing, começar a aprender, comecei a estudar muito, comecei realmente a interagir com profissionais da área e fui gostando, me apaixonando pelo negócio, e aí eu entrei realmente na área de comercial, na área de pricing, desde o início. Estruturei toda a área de pricing, foi um negócio bem bacana, que nós começamos, né, em 3 pessoas, e após 2 anos, nós éramos em 30 na área de pricing. Então, foi uma área que cresceu muito na companhia, a companhia enxergou muito valor na área, né, pela rentabilidade que a área traz, né, a área de pricing, ela interage com todas as áreas da companhia, né, sem exceção. Isso é muito legal, né? Quando a companhia começa a enxergar a área como um ponto fundamental, esse é o grande reconhecimento, né? Então, isso é muito bacana. E aí, depois disso, né, eu fui para a Vigor, estruturar uma área do zero novamente, e aí montamos toda a área de pricing, toda a área do pricing estratégico também, implementamos, e hoje é uma área aí reconhecida no mercado como uma grande área. Depois disso, eu fui para a Enova Foods, né, aí com uma cadeira de diretor, e a área de pricing também está debaixo da minha gestão. Então, hoje toda na Enova Foods, né, que trabalha com refresco em pó, barra de nuts e a linha de snacks, toda a área também sobre a minha gestão. Que top, que top. Bom, que bela experiência. Eu ia até você quer comentar alguma coisa da turma aí, Riley? Não, eu só... Bom, só aproveitando então, desculpa interromper, é que o pessoal acho que disse que travou e voltou. Muita gente comentou ali, acho que tá tudo legal. Dá um positivinho pra gente aí, só para ver se tá tudo em ordem aí. Ah, tá. Tudo bem. Eu acho que eu fui o culpado aqui, que o meu sinal ficou bem pequeno, depois voltou. Desculpa, pessoal. Então, Rodrigo, conta para mim um pouquinho da tua visão com essa experiência toda. O que é o pricing, o que é precificação estratégica para você? O que diferencia uma empresa que tem pricing estratégico e uma empresa que tem precificação tática, por exemplo, na tua visão? Eu fui aprender, né? Depois que você está na cadeira, você começa a aprender algumas coisas bem interessantes, né? Eu achava que era só política e futebol que dava discussões dentro de... Quando eu fui discutir o tema, em 2, 3 amigos já dá discussão. Quando a gente vai falar em preço, né? Numa reunião de diretoria, onde você tem lá vários diretores, você tem que convencer de uma ideia, você vê que o tema é muito polêmico, né? Em todas as áreas. E o bacana do pricing estratégico é que você consegue, através de dados, através de pesquisa, de estudos, né, de benchmarks do mercado, de um time bem formado, você consegue realmente maximizar seus resultados, né? Assim, você consegue realmente mexer por dentro com um impacto no final muito grande na rentabilidade, né?
Então, existem pesquisas que 1% de aumento de preço alavanca o EBITDA muito mais do que, quase que igual a 7% no volume, né? Então, assim, é um negócio que realmente, quando você faz um pricing estratégico por canal, por região, né, a diferença entre os estados é um negócio que muda completamente a precificação. Então, quando você tem quando você desenha seu preço a partir do custo para frente, dá um resultado simples. Quando você faz, né, do valor da marca e vem desconstruindo isso para trás, tirando todas as margens da cadeia, né, do elo, aonde pode mais, aonde pode menos, que produto pode mais, que produto pode menos, isso aí, a sua rentabilidade realmente tem grande diferença para o modelo de precificação mais simples. É muito mais trabalhoso, é óbvio, né? Porque nessa hora não pode ter achismo, né? Não, eu acho, não, simplesmente você tem que trazer números, trazer pesquisas que vão embasar a tomada de decisão, porque a gente muitas vezes, né, viu que o achismo não dá certo. Então, assim, tem que realmente uma área focada nisso, respondendo por esse resultado, né, ônus e bônus, realmente com o reporte separado da área comercial, separado da finanças, assim, na minha concepção, ela tem que ser uma área isolada, né, tem que ser uma área realmente que consiga dar esse suporte para todas as áreas. E quando tem essa área de precificação estratégica, você consegue unir tudo isso, depois as outras áreas te pedem ajuda para melhorar o resultado da sua, né? Então, assim, é um negócio bem interessante quando a gente consegue implementar uma área estratégica de pricing. Tem vários autores que são poucos os livros em português, né? Você teve experiência prática, mas tem um autor que dizia o seguinte: a precificação, para ser estratégica, ela tem que ter 3 elementos. Ela tem que ter, primeiro, ela tem que ser focada na lucratividade, e muita gente faz precificação para ganhar market share, né? O que Exatamente. é um caminho que nem sempre bate com a lucratividade. Segundo, ela tem que ser baseada em valor, né? E não baseada no custo, ou na concorrência, né? E a terceira tem que ser proativa. Você não pode esperar as coisas acontecerem para pensar no price. Tem que estar sempre pensando um pouco na frente. Você concorda com essa definição de um dos autores que fala de pricing, que são esses 3 elementos que definem uma precificação estratégica? Olha, eu concordo, e assino embaixo, né? Porque rentabilidade é o que sustenta a companhia, quanto a gente coloca de dinheiro dentro do caixa, efetivamente, né? Reduzir o preço para ter aumento de market share, isso não sustenta no médio e longo prazo, né? Realmente você tem que criar valor na sua marca e esse valor te sustentar, né? Acho que esse é o principal ponto da precificação estratégica. E eu concordo plenamente com esse autor, né? Eu acho que o que uma marca quer realmente é ser valorizada, né? Então, pricing tem total influência nisso. Legal. E você como agora, principalmente agora que você tem todas as áreas, que é diretor comercial e de marketing também, se eu não me engano, né? Sim, sim. O pricing, a gente acredita também que o pricing, ou a precificação estratégica, ela começa com a definição justamente da estratégia de preços, né? E aí tem um lado de você entender o valor que os seus consumidores estão dispostos a pagar, e um balanço entre o que ele está disposto a pagar e o que realmente tem de valor no seu produto, né? Eventualmente, a concorrência e o mercado têm um papel nessa definição de estratégia, às vezes mais, às vezes menos. Depois você vai caminhando e tem uma hora que você tem que definir uma política comercial adequada para poder implementar essa estratégia de maneira clara com os clientes. Você que está hoje com as 2 pernas, né, a da estratégia e a da política comercial, você vê conflitos, você vê oportunidades que as empresas que não têm processos claros de pricing têm enfrentado, sim? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu demorei para aprender especificamente esse ponto. Porque a área de pricing, várias vezes, ela entra em conflito com a área comercial ou com a própria área financeira, porque
você precisa achar o equilíbrio, né? E eu demorei muito para aprender, porque eu envolvia sempre o marketing, a finanças, o comercial, em momentos separados. Então, a partir do momento que você cria um time multifuncional para discutir o tema, é a primeira barreira para o negócio começar a acontecer. Mas esse não é o principal. Na minha opinião, o principal é quando você coloca margem como item da remuneração variável do vendedor, por exemplo, da supervisão, da gerência, porque aí para uma discussão, essa corda cada um puxa para um lado. Quando você coloca todo mundo com o mesmo objetivo, e o objetivo de margem, para mim, é o principal ponto nessa discussão, a sua, vamos falar assim, vou chamar de briga, tá? Mas a sua briga fica muito mais fácil, porque todo mundo tem um ponto em comum. Então, não basta só volume, não basta só preço. Como é que a gente acha um equilíbrio entre tudo isso, né? Então, demorei um tempo para aprender isso na prática, né, como você disse, mas quando a gente consegue mudar o exército de vendas ao favor desse objetivo, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Porque o gerente, com a meta de bônus dele, não sendo meta de volume, sendo meta de margem. A equipe de vendas no dia a dia tendo meta de margem. A gente dando uma visibilidade disso para a companhia, o que a gente vai buscar. Quando você vai fazer um aumento de preço, né, um reposicionamento, você retrai um pouco o volume naquele mês. No mês seguinte sobe um pouco, no terceiro mês você volta ao patamar normal. É um negócio que ajuda e facilita muito. Então, acho que esse é um caminho que é colocar margem como objetivo único da companhia. Um dos pilares, né? Obviamente tem que ter mais do que isso, mas um dos grandes pilares com peso importante na meta de bônus ou na meta da remuneração variável facilita e muito essa busca pela precificação perfeita, vamos chamar assim. Você tocou num ponto importante, porque se a equipe comercial ela é remunerada por volume de vendas, a equipe de marketing é remunerada por market share, aí existe um conflito entre esses objetivos e a maximização da rentabilidade, né? É típico de uma equipe comercial utilizar verbas ou utilizar descontos para poder bater a meta do mês. E não necessariamente eles estão capacitados ou estão orientados ou estão tomando cuidado com a questão de se aquele volume extra traz rentabilidade para a empresa, né? Nas empresas que você trabalhou, você precisou capacitar a equipe comercial? Como é que foi isso? Sim, precisou capacitar, até pegando um gancho nisso aí, quando a equipe comercial ela é só a remuneração dela, os objetivos dela é feito só em cima de volume, é muito perigoso, né? Porque naquele mês que eu tenho mais verba e eu trabalho no canal que é account regional, eu vou e faço um desconto para aquela rede, ele vai encartar, o que a account vai acompanhar, o atacado vai acompanhar e essa conta vai chegar tudo para essa mesma companhia pagar. Então, é um negócio que é muito perigoso quando a equipe comercial é voltada somente para volume ou só faturamento. Então, assim, é um ponto muito crítico, né? Então, esse equilíbrio nessa formação é muito importante, entendeu? Perfeito. Legal. Eu queria da audiência para a gente passar? Sim. Antes de só da audiência aqui, eu queria só aprofundar. Eu acho que você tocou num ponto importante, trazer só um dado, né? Há 2 anos atrás, a gente fez uma pesquisa aí com várias empresas, indústrias de vários segmentos, e se eu não me falha a memória, e olha que costumo lembrar sempre, acho que 76% das empresas só tinham um KPI que era volume para a remuneração da equipe comercial. Então, e os outros 24 que tinham outros, aí a rentabilidade era um pequenininho que tinha lá, como você colocou. E aí tem uma pista do drive que você dá para execução, né, como você falou. E outra curiosidade, só para ilustrar o que o Rodrigo está trazendo, um dos projetos que a gente fez uma ocasião também, a gente entrevistou a equipe e a gente perguntou qual que é o seu maior desafio em termos de competitividade.
e a gente imaginou que via o concorrente A ou que vinha o concorrente B. Falou, é o meu vizinho ali, ó, o gerente do atacado, alguma coisa do gênero, né? Que ia ser o conflito já era interno, né? Ou seja, as discussões que tinham ali. Então, só para colaborar no ponto que o Rodrigo está trazendo, porque essa estratégia de como fazer o go-to-market integrado, ela vai ser muito importante, né, Rodrigo? Não, isso é bem oportuno que você falou, porque, né, quando você pergunta, exatamente você pergunta quem é seu maior concorrente, ele fala o Atacadão, o Açaí, e na verdade, nós estamos dentro da mesma empresa, como é que o meu produto é o meu maior concorrente, né? Então, dentro de uma precificação estratégica, quando a gente tem um drive bem definido, qual é a meta única da companhia, ou as 3 metas da companhia, e isso vem desdobrando. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Assim, qual é a nossa grande meta? E essa grande meta, ela permeia entre todas as áreas da companhia, tá todo mundo correndo para o mesmo lado, né? Agora, o que não pode é marketing por um lado buscando market share, o outro buscando um comercial buscando volume, e a área financeira buscando rentabilidade, pô, vira uma máquina de louco, né? Porque, assim, você imagina só, né? Isso tudo, esse mix todo, chegando na cabeça de um vendedor que, assim, uma hora um chega a dar um direcionamento, ó, vai buscar volume, aí o outro chega e fala assim, vai buscar market share, o outro chega e fala assim, não, vai buscar rentabilidade. Porra, como que funciona isso, né? E esse desbalanço também de 70% de só faturamento, muitas vezes ele vai abrir mão da rentabilidade. Bom, eu já garanti 70% do meu variável, então eu vou correr atrás do volume. Rentabilidade deixa para lá, isso aí é coisa do financeiro, ele toma conta, isso é coisa do time de price, eles não vão olhar. Não, tem que ser bem balanceado isso aí. É verdade. Muito bem, legal. Pô, só desse assunto aí, Jorge, daria para a gente fazer um outro workshop, né? Mas a gente aqui, vamos continuar ainda passando por aqui, mas trazendo também alguns pontos que o pessoal já está colaborando aqui. Você prefere que eu já posso ir para as perguntas? Isso, claro. A gente aproveita as perguntas da legal. Pessoal. Bom, tem algumas mensagens aqui. Você recebeu a do Alessandro, não? Recebi, sim. Mas antes de falar, só queria pegar nesse gancho que a gente falou recente, agora o teu xará, o Rodrigo, comentou que só volume, ele concorda, é um alto risco para as empresas, né? Legal. E ele até pergunta assim, se a gente já vivenciou, todos nós aqui, situações de quem opera nesse tipo de modelo, né, que trabalha volume, preço, se costuma observar sempre uma tendência de, na última semana do mês, vou ter uma alta concentração de pedidos, né? Isso acontece quando você cede no primeiro mês, né? Porque o mercado, imagina só, né? Todo mundo trabalha da mesma forma e toda companhia tem grande chance. Na Enova, quando eu cheguei, era assim, não tá os melhores do mundo, mas já melhoramos muito, que é o seguinte: o cliente do outro lado, ele fica esperando, né? É um braço de ferro, é a negociação. Ele espera aquele desespero do comercial para poder tirar o máximo de verba, o máximo de investimento, o máximo que ele puder. Então, se não ceder no primeiro mês, combina o jogo, né? O importante é combinar o jogo com toda a companhia. Não, no primeiro mês a gente vai derrubar e no segundo mês a gente começa a reagir. Isso é a forma mais drástica. Agora, se quiser construir uma coisa não tão rápida, mas que dá para construir, faz para o regional. Essa regional São Paulo agora não fecha mais dia 30, vai fechar dia 25. As outras regionais dia 30. Então, o volume de São Paulo perto do todo, no impacto todo vai impactar a parte. No segundo mês, você inverte uma segunda regional, para o dia 25. No terceiro mês, até o cliente entender que você está mudando o seu faseamento e que você não vai ceder. Porque se você... E tem um negócio que é bem importante, que é o seguinte, né? Esse mesmo cliente que cobra a gente de investimento no final do mês, ele cobra quando alguém faz uma coisa errada no mercado, disposiciona o preço, fala que bagunça e assim por diante. E ele está vendo qual é a sua credibilidade, porque se você cede para ele, você está cedendo para outro também. Uhum. Né? Então vamos lá, o português bem claro como a coisa acontece aqui, né? Então assim, não adianta todo melhor amigo tem um melhor amigo, né? Exatamente. Então assim, eu acho que até para ter credibilidade é o seguinte: ó, essa é a melhor opção de negócio que eu tenho hoje. Se eu fizer para você, você vai, obviamente, querer movimentar o seu mercado, você não vai deixar essa mercadoria no seu estoque, você vai precisar tirar, você vai reduzir o preço e essa conta chega para você. Não é uma decisão fácil, tá, gente? Assim, né? Parece que é tudo poesia. Não é. Isso é um trabalho que realmente muitas vezes sangra, dói,
mas é o melhor para a companhia no médio e longo prazo, né? O que o cliente vai testar a gente, e você dando uma resposta no sentido de, cara, se eu fizer para você, eu vou ter que fazer para outro. Vamos aqui combinar o jogo e trabalhar outras alavancas do que preço, do que baixar o preço. Vamos fazer uma execução, vamos fazer uma ação de sellout, vamos fazer, de repente, um mais por menos, alguma coisa que não vá direto no preço. Porque e outra coisa, né? É um caminho sem volta. Mês que vem, o que ele vai fazer? Vai pedir a mesma coisa e mais um pouquinho. Mesma coisa e mais um pouquinho. Então, é um caminho muito sem volta, é um caminho perigosíssimo. Quando você entra nessa seara, é muito difícil você sair. É isso aí. Até no último webinário, né, Jorge, sobre o olhar do varejo, você, se não me engano, você e o Olegário trouxeram essa tradução, né, que se você vende só por preço, quando você não tiver preço, você não vai vender, né? Que vem por preço, vai embora por preço, né? Exatamente. Olha, tem bastante contribuição aqui, gente. O Alessandro, que o Jorge falou, ele trabalha numa multinacional, e ele comentou que toda a verba comercial nessa empresa que ele trabalha é utilizada para pagar diferenças de preço, né? E a estratégia de preço deve estar errada, pois a marca não entrega uma proposta de valor e acaba justificando por preço. E ele emenda uma pergunta, né? Pensando em equilíbrio entre equipes nacionais, é válido uma meta nacional ou cada região defende o seu? Será que ele está falando de vendas? Desculpa, Jorge, cortou? Será que ele está falando de metas de vendas ou metas de pricing? É que não ficou claro. Pelo que eu entendi, é meta de pricing, né? Meta de precificação. Eu acho muito difícil ter um preço nacional, né? Porque as marcas têm comportamento diferente, né? Assim, quando a gente pega marcas na região sudeste, ela tem um valor de marca, na região nordeste tem outro. Não me recordo de ter uma marca com o mesmo valor de marca, percepção de marca nacionalmente. É por isso que é importante atrelar as duas coisas, viu, Alessandro? Atrelar a meta de volume e margem, né? Uma coisa que é um bom ponto para isso é o seguinte, né? Você coloca lá qual é o target de preço promocional mínimo, né? Daqui para baixo você não aceita. Isso tem que ser um negócio, quase que um pecado mortal o cliente que praticar abaixo daquele X, né? Então, você determinou que um determinado produto vai ter que custar na ponta R$10 e alguém encartou a 9,50, isso tem que ser um pecado mortal. Por isso que eu falo que quando na construção da política comercial, é bom envolver todas as áreas, inclusive o comercial tem que participar efetivamente sobre isso, e combinar o jogo daqui para baixo não vai. Quais serão as punições? A primeira punição é fazer um comunicado forte. A segunda é cortar fornecimento. A terceira é subir preço, assim, não tem jeito, né? Isso acontece realmente. Cervejaria, como quando eu trabalhei, era um negócio muito nervoso, que tinham duas realidades completamente diferentes, Nordeste e Sudeste. Então, o Sudeste invadiu o Nordeste muito forte. E aí você tem que ir realmente colocando penalidades, né? Mapeando para ver que cliente está fugindo daquela precificação, porque isso destrói todo o valor da sua marca, toda a sua construção de preço e aquela coisa que aquela credibilidade que você, para construir, demora anos, um tabloide mal feito joga tudo por terra, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer assim, e aí é uma opinião particular, tá, gente? Assim, não leva como conceitual, realmente eu não gosto de tabloide. Tabloide é bom para o cliente varejista que está fazendo isso. Ninguém faz um tabloide para colocar um preço caro. Ponto. Já começa por aí. Todo mundo quer jogar um preço baixo. E aí que começa a bagunça de preço. Então, se é uma rede que pratica o que foi combinado, aí é legal, porque daí cria referência. Aquela rede que combina um negócio e não faz, ela pode te criar grandes problemas. Então, essa discussão, né, junto com o varejista na negociação, é muito importante deixar muito bem claro. Inclusive, vai ganhar credibilidade com ele. Por quê? Porque ele sabe que ninguém vai colocar menor que ele. Porque começa, né? Um coloca 10, outro coloca 9,80, outro vai querer colocar 9,50, e esse negócio vem sempre para baixo. Então, se a partir do momento que você coloca e deixa muito clara as regras de negócio, isso ajuda muito. Não é fácil, tá? Mas isso ajuda demais. Até uma dica que eu dou aqui,
na construção desse preço, e aí, agora vestindo o chapéu um pouco do comercial, na negociação, nas grandes redes, é sentar com o comprador, com a área responsável e perguntar quais são as suas metas. E todos têm meta de margem, sem exceção. Todos têm meta de rentabilidade, de ticket médio. Então, começa a usar essa verba comercial, essas ações, para atingir a meta dele. Uma vez que ele atinge a meta dele, ele vai alavancar o seu volume, né? Então, você pode colocar um mix mais rico no ponto de venda, né? Tá bom, esse produto A não vai fazer atingir sua meta, que de repente você entra numa briga com ele, você quer vender o produto A, mas ele quer o produto B, e aí isso fica uma conversa de louco. Então, primeira coisa, assim, o comprador vem aqui, vamos falar, cara, início de ano, né? Quais são suas metas de bônus? Aí risca a rentabilidade, a ticket médio. Então, se é ticket médio, cara, não adianta, sei lá, querer bater com o seu preço menor, o seu portfólio, o que te traz volume, mas para ele joga o ticket médio dele para baixo. Perfeito. Então, uma vez que você entende isso, você consegue construir um negócio sabendo... Colaborativo, né? Colaborativo. Então, você começa a ter um business plan para cada cliente. Esse aqui eu vou com volume, esse aqui eu vou com mix, esse aqui, sabe, eu vou com esse portfólio. E você começa a ter menos trabalho e atuar na dor dele, não na sua dor. E aí você tem que adaptar, né, ao seu propósito dentro de cada cliente. Porque senão, o que acontece? A gente nunca senta olhando para frente com um cliente. Sempre senta olhando para trás. Mas tal cliente fez tal preço. Sabe, vira uma negociação, você sentou na mesa do cara, o cara tira um tabloide e joga na sua frente. Aí tudo que você tinha planejado já foi por terra. Então, assim, é bem importante, assim, saber qual é a meta, do que seu cliente, qual é a meta dele. Uma vez que você sabe a meta dele, você pega e adapta a sua realidade, como você pode crescer. Olha quanta coisa legal você falou. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, mas olha só. Teve um tema que você comentou, que é o tema da política comercial, né? As ferramentas que você entrega para a equipe comercial trabalhar, né? Que são as verbas, que o nosso colega ali falou que a maior parte da verba que eles utilizam é para preço. A gente fez uma pesquisa recentemente e 70% da verba de trade das empresas que a gente pesquisou era para reduzir preço. Pode até ser que isso seja desenhado para ser assim, porque tem high-low, mas na maioria das vezes é o que o Alessandro comentou. É para compensar uma política, uma estratégia que nasceu com algum viés na hora de desenhar a estratégia. A equipe comercial acaba tendo que compensar isso. E no meio do caminho, existe um negócio que a gente chama de price structure, que é o seguinte: você desenhou sua estratégia de preço. Aqui na ponta, você tem que chegar aqui. Aqui no meio tem os canais, né? Tem os estados, tem os impostos, tem a margem de cada canal, como você comentou, que o custo de servir de cada canal, e às vezes, por não fazer a conta desse miolo, a empresa solta uma estratégia e solta uma política, mas uma não fecha com a outra, porque faltou estudar esse meio do caminho. Então, a gente pode dividir em 3 etapas. Etapa 1, desenhar onde você quer chegar, estratégia de preço. Etapa 2, desenhar essa estrutura mercadológica, né? Se você vai com um distribuidor, tem um custo de servir diferente, que você vai direto com o varejista. Às vezes, ir direto com o varejista é até mais caro, porque tem a questão dos contratos e tal, mas é uma vitrine. Você tem que desenhar isso, entender. Tem impostos, né? Que mudam, às vezes, a maneira como o seu preço vai chegar na ponta, então você tem que pensar nisso, aliado à questão de cada estado ter um valor de marca diferente. Acabou tudo isso, aí você desenha a política comercial com regras claras e verbas para fazer o uso para o que elas precisam, né? E não tem nenhum problema. Eu lembro quando a gente trabalhou lá na cervejaria, eu lembro que tinha verba de ação de preço e ação de visibilidade. E tinha, isso é para isso, estava bem dividido. Certo ou errado, pelo menos não misturava, né? Então é uma coisa bem legal. Então, me empolguei aqui, comecei a falar mais do que você. Mas eu queria te perguntar uma coisa, antes, não sei se tem alguma pergunta importante de entrar agora, mas eu queria perguntar uma coisa. Quando a gente fala de valor de marca, é uma coisa, assim, a gente sabia, né, em cerveja, qual que era a marca que tinha, em cada estado, tinha estado em que a nossa marca tinha mais valor que a marca concorrente, que era a líder nacional. E tinha estado que a nossa marca tinha um valor que era o 3º ou 4º, né? E o preço acabava acompanhando isso, porque no final das contas o preço, ele anda junto com o valor que a marca tem ou que o cliente está disposto a pagar. Você trabalhou numa categoria de perecíveis, né? E sem contar, claro, nada que seja estratégico e competitivo da empresa, eu sempre me perguntei como que funciona essa questão do valor, que além de ter o valor da marca, tem o valor
da vida do produto que está chegando no final. Como é que as empresas que fazem pricing em perecíveis lidam com essa situação do valor que tem essa equação de daqui a pouco vai vencer? Esse é um tema que destrói, né, qualquer planejamento de pricing quando tem um produto próximo do vencimento. A dinâmica vou chamar de lácteos, tá? Isso vale para qualquer produto que tem validade curta. A dinâmica da venda muda, né? Porque você não é aquela venda de empurra, né? Que a gente fala no comercial, linguagem popular. Vou entubar, vou empurrar porque meu produto aguenta, tem validade longa. Mas é uma venda que você está muito mais preocupado com a venda semanal, com a execução daquele produto, porque se você coloca um volume acima do que a capacidade daquele cliente, certamente você vai ter que fazer uma redução para poder girar. E aí que começa a bagunça de preço. Então, o jogo em produto perecível se ganha no trade, realmente fazendo uma execução melhor, né, ganhando espaço em gôndola, e se você, não é do dia para a noite que você consegue dar aquela explosão, né, de volume. Você vai construindo isso muito devagar, porque quando você constrói um volume muito grande num cliente e na semana seguinte você tem que promocionar abaixo do seu valor mínimo, que começa a bagunça, porque daí o outro quer acompanhar. Ninguém fala o seguinte: estou acompanhando porque é FIFO, não, ninguém fala que né, porque está próximo do vencimento. Então, Jorge, esse é um tema muito nervoso em empresas que trabalham com esse tipo de produto, com shelf life curto, né? Porque a dinâmica da venda, ela tem que ser muito mais inteligente, muito mais pé no chão do que a dinâmica de quem trabalha com produto com uma validade mais longa. Assim, é uma venda semanal e não é uma venda mensal, uma venda que você consegue dar uma grande entubada. Diária, né? E você chegou a usar alguma ferramenta de Advanced Analytics ou de inteligência artificial para poder, vamos dizer assim, se antecipar a eventuais problemas nesse sentido? Só colaborando antes do Rodrigo responder, essa foi uma das perguntas que veio aqui do Sérgio Mugi, tá? Opa! Existem ferramentas, né, hoje no mercado que você consegue medir essa elasticidade, né? O único ponto em relação aos perecíveis que se esfriar um pouquinho ou fizer um pouco de calor, isso muda também, e você não consegue prever isso quando você está fazendo a venda. Então, trabalhar com esse tipo de produto é muito mais complicado. A gente trabalhava com uma ferramenta, né, que nós criamos internamente, porque era uma área que estava em formação ainda, e tinha outras coisas que a gente tinha que fazer antes, né? A gente fala assim, não, vamos cortar o mato alto, porque tem muita coisa para a gente chegar nesse nível dessa precificação. O que a gente fazia, depois começou com o amadurecimento da área, era preço por região e bairro, né? Esse bairro, essa região vende mais determinado produto em detrimento da outra. E aí a gente conseguia níveis de preços diferentes por região. São centavos, mas essa soma de centavos no todo é muita coisa. Então, né, a gente chamava de cubo. Dentro do cubo, quando você pega as três raízes, né, que era volume, né, margem, depois a gente chamava de profundidade, era dentro do Morumbi eu conseguia fazer um nível de preço que era diferente do nível de preço da Zona Leste, e o mix era diferente. Então, a gente conseguia direcionar nesse formato, aqui nessa região, nessa rede. Rede também é uma coisa que influencia. Nessa rede tem mais perfil desse produto, então a gente consegue mais, menos, e isso já considera quase que uma excelência na parte de precificação. Como é rico o tema price, né? Muito rico. Queria até fazer um resumo aqui, Jorge, porque o pessoal que está chegando agora, né, tem bastante gente com a gente. Olha, nessa primeiro 40 minutos que a gente teve aqui, vou resumir um pouquinho do que o Rodrigo, enfim, trouxe para a gente aqui. Primeiro que o pricing é uma relação de criação de valor, né, que não é simplesmente uma conta matemática ou da desconto, e sim uma relação entre a marca e o valor para que o preço justifique essa melhor relação e tenha um aproveitamento maior. E aí, junto com isso, é que ganhar market share sustentável, né, market share
conectado com essa discussão. Incluir margem como um KPI, um indicador comercial, e trabalhar com projeções, cenários e volumes para suportar as decisões também, como ele falou agora. Uma implementação de política comercial integrada à estratégia de precificação para garantir que os canais entrem em harmonia e facilitem e não criam uma barreira para implementar a estratégia, como o Jorge falou, que formula lá atrás, que ela seja viável de ser implementada. E uma coisa interessante também que ele falou, e que eu acho que fecha um ciclo aqui da primeira parte estratégica, que é tudo isso deveria ser uma meta compartilhada com os canais de vendas, com os clientes, né? E eu acho que aqui tem um conceito muito utilizado, ou muito dito em empresas, que é o JBP, o Joint Business Plan, ou Plano em Conjunto, mas que às vezes fica um pouco no discurso, né? Que acho que a métrica, a régua, é quando a gente consegue criar indicadores que são compartilhados e todo mundo ganha com o mesmo indicador. Então, acho que esse bloco aqui estratégico, que foi um misto de pricing e política comercial, ele foi bem aberto. Eu queria abrir uma segunda etapa do debate nosso agora aqui, pessoal, focando no ponto da pandemia, né, trazendo agora a questão do Covid, do momento que nós estamos vivendo, Rodrigo. Como que você encaixa esta situação a estes pontos todos de relação preço, descontos, política? Como você enquadra esse momento incerto que a gente vive sobre esse contexto aí? Esse é um tema muito nervoso, vamos falar assim, porque a gente vai viver um cenário que nós nunca vivemos. A gente não consegue olhar para trás, né, e tirar algumas lições para o futuro. Realmente, esse tema está tirando meu sono. É um tema... Porque a gente fala assim, putz, na Europa, né, 50% do consumo, teve uma redução no consumo para marcas de valor menor. Será que isso vem para o Brasil também? Você começa a se fazer algumas perguntas. Consumo online, acho que isso é certo, né? Acho que isso vai crescer. E um tema que eu li no relatório que a McKinsey soltou semana passada, que achei muito interessante, que não estava no meu radar, que é o seguinte, eles falaram o seguinte, que 40% das pessoas que frequentam o supermercado vão olhar, primeiro, a limpeza do supermercado, segundo, a limpeza dos funcionários, e terceiro, o preço. Então, olha que assunto importante para a gente conversar com o comprador da rede, quando ele ficar te pressionando em relação a preço, sabe assim? Você consegue discutir outras coisas. Realmente vai ter uma mudança em todo mundo, desde o consumidor, no varejo, na economia, e isso vai fazer... o price vai ter que se reinventar novamente. Então, isso obviamente, algumas lições a gente vai conseguir usar novamente, mas a gente vai ter que se reinventar no sentido de entender qual é a meta do comprador, qual é a sua meta, como é que as duas vão conversar, como é que a gente faz para não perder hoje o seu cliente, o seu consumidor, que é fiel à sua marca, né? Porque aparentemente vai ter menos dinheiro no bolso. Então, nessa mesma pesquisa está falando que de 30% a 40% vão trocar de marca, né, para uma marca ter uma qualidade tão boa quanto, mas com um preço menor. Como é que mitiga isso? E eu fiquei pensando exatamente nesse tema especificamente, como é que, se os consumidores da minha empresa mudarem, né, como é que eu faço para mitigar isso? Já pensei em fazer leve mais por menos, né, aquelas embalagens econômicas, já pensei em ampliar minha rede online, né? Acho que esse é um ponto que vai é um caminho sem volta, né? A venda online é um caminho sem volta, mas não no formato que é hoje, né? Eu acho que vai ter, porque quando você está online e para pricing o seu negócio já dá ali, né? Qual é o maior preço daquele produto na região, qual é o menor. Então, assim, uma política de preço muito bem definida e muito mais linear vai ser um negócio, porque o online, como vai estar as pessoas comprando muito online, a comparação vai ser muito fácil, né? Então é um ponto realmente muito de atenção. O que eu pensei também é participar dos clubes, né, de compras das redes, né, para fazer parte dessa cesta. Enfim, esse é um tema, acho que a pergunta, né, a pergunta de $1 milhão é exatamente essa pergunta, porque
a economia está muito volátil, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Agora, eu acho que ter a estabilidade de preço já é o primeiro passo. Olha só, só para reforçar, tem duas perguntas de dois Arthurs diferentes, mas a primeira colaboração aqui é exatamente no que você tocou agora. O Arthur ele perguntou, você já respondeu, né? Que é qual a importância do cumprimento da régua de preço regular e promo no mercado nesse momento da pandemia, você acabou de dizer. Você ia complementar, né, Jorge? Não, eu ia comentar que, assim, claro, depois da pandemia, a gente não tem... seria um exercício de adivinhação, né? Como você falou, será que vai acontecer? Mas definitivamente a gente vai ter que entender os novos comportamentos e aquilo que o consumidor valoriza, porque se a gente acredita na precificação, que tem 3 pilares, um deles é que a precificação tem que ser por valor, nós vamos ter que ver o que vai ser valor para o consumidor pós-pandemia, e definitivamente vai mudar, né? E novas pesquisas vão ter que ser necessárias, nova compreensão. Mas durante a pandemia, eu estava até discutindo com o Henrilei hoje de manhã, tem algumas empresas que podem estar cometendo o erro de querer usar preço para corrigir um problema que foi causado pela pandemia. Por exemplo, se a empresa perdeu vendas e com isso os seus custos fixos continuam e a sua lucratividade caiu. Se essa empresa tentar aumentar preço para recuperar a lucratividade durante a pandemia, provavelmente ela está fazendo algo errado, que vai contra o bom senso, o senso comum do consumidor que está se sentindo fragilizado e vai ver você querendo se aproveitar. Ele não sabe que você também está quebrando, né? Então é uma situação. A outra situação é o contrário, da empresa ter perdido volume e achar que se baixar preço ou fizer mais promoção, vai conseguir ter uma elasticidade para aumentar o volume. E não é o caso, porque essa perda de volume não veio por causa do preço. Você estava explicando o caso de algumas categorias que você trabalha e que dependem de uma ocasião de consumo que não existe mais, que é frequentar a academia depois do trabalho, ou na hora do almoço, né? Então, não adianta, não vai fazer você aumentar seu volume. Esse consumidor simplesmente não está tendo mais ocasião de consumo. Então, durante a pandemia, assim, uma das coisas que tem que tomar muito cuidado é para não querer usar a alavanca de preço para tentar compensar alguma coisa que não foi causada por isso, né? Não sei, qual que é o seu ponto de vista sobre isso que eu acabei de elaborar aqui? Exatamente, assim, quando você citou 2 pontos bem importantes, né? Que é o seguinte, se eu usar o preço para buscar rentabilidade, eu acho que vai ser um tiro no pé, porque esse preço ainda vai cair. Assim, o mercado não vai aceitar, né? Porque a gente não tem nem... O comprador não vai entender, você não vai conseguir explicar porque você está aumentando o preço. O dólar subiu, as matérias-primas minhas são dolarizadas, eu vou ter que repassar esse preço. Ele vai entender, só que eu acho pouco provável que isso emplaque nas redes. Se você baixar o preço, para você voltar depois ao patamar que você tem hoje, é também muito difícil, porque vai criar uma nova referência de preço no mercado. Então, assim, é um negócio muito difícil. E aí, se não sabe o que fazer, não faça nada, né? Tipo assim, porque qualquer coisa que você fizer, tanto de subir preço quanto baixar, vai ser uma decisão no puro achismo, sem nada embasado por trás, sem nenhuma técnica, né? Vai ser uma ação de desespero. Então, eu acho que isso é muito, muito perigoso. Eu, no início do ano, me planejei um aumento de preço diferente dos outros anos, que eu estava fazendo aumento puro regional e não mais nacional. Eu tive que parar no meio do caminho, né? Consegui fazer em 3 regionais, não consegui fazer nas outras 3, porque o momento ficou indelicado de falar do assunto, né? Porque quando você vai falar de aumento de preço para o comprador, e você já descobriu que ele tem uma margem de ticket médio, por exemplo, isso te ajuda, né? Você pode usar, né, a meta dele a seu favor. Então, a margem dele é percentual. Então, o cash, margem, dinheiro no bolso, vai melhorar. Só que você não tem esse assunto com o comprador, você não consegue chegar para conversar, para explicar. Então, nesse momento de pandemia, nesse exato momento, eu não faria nada, seguraria e buscaria outras formas de rentabilizar a empresa, ou de pelo menos, mas mexer em preço nesse momento é complicado. Tem uma categoria que eu consumo muito, que é cápsula de café para máquina da Nespresso, né? No caso, eu tenho... e tem várias no mercado hoje em dia, né? Não tem mais
E eu tenho notado, cara, que as promoções praticamente acabaram. Os preços estão sempre os mesmos. E é um pouco do que você falou. Claro que tem uma ou outra, mas é muito menos do que antes, né? Antes tinha muita promoção. Cada semana tinha um diferente sendo promocionado. Então, esse é um exemplo do que você falou, né? Ficar fazendo promoção para tentar compensar um volume que não vai ter, porque não foi por causa do preço que baixou. Exatamente. Não foi por causa do preço que você vai abaixar o preço, você vai até no primeiro momento, você ganha aquele volume, no primeiro momento. Mas ele é muito curto, na segunda semana ele já não virou promoção. Na terceira semana, então, aí já virou preço e você não consegue voltar para o preço que você está hoje. Para você voltar, essa memória do consumidor ela é bem seleta nesse sentido, né? Ele percebe quando tem a promoção e quando volta assusta. Mas peraí, esse preço era que eu pagava há 3 semanas atrás. Não, subiu, está mais caro agora, né? Então, assim, esse valor que você demora para construir, para você perder, é muito, muito rápido, né? A única, assim, uma saída para isso, no momento curto, de repente fazendo leve mais por menos, né, e deixando bem claro que é de por, né, assim, que é um negócio muito pontual, eu acho que é o caminho menos ruim, mas eu também não recomendo, tem que ser um negócio muito... Ainda assim, você não tem como ter ideia de qual vai ser a elasticidade desse tipo de promoção, porque essa situação que a gente está vivendo, não existe nada no passado que a gente possa ir lá e recolher os dados. Por mais que tenha ferramentas de analytics avançadas, você não tem isso no passado para comparar, exatamente isso. O que a gente estava falando num outro webinário é que a maioria das empresas ainda não está utilizando de maneira inteligente os aplicativos do varejo que permitem você fazer promoções pontuais para alguns tipos de clientes e, de repente, fazer, mesmo que no meio da crise, fazer algum tipo de mensuração da reação que essas promoções têm, né? Porque aí seria um laboratório, né? Então, laboratório. Fazer um teste com algum tipo de promoção desse, como você falou, dentro de um ambiente controlado, que você sabe quantas pessoas vão ter e tal. O que no passado a gente fazia muito em bebidas também era fazer a promoção para todo mundo, né? E aí as pessoas que compravam não necessariamente precisavam daquela promoção para comprar. E agora, com esses aplicativos, a gente consegue, talvez, ter um pouquinho mais de acuracidade aí, né? No target, né? Mas eu não sei se... Eu gosto muito, assim, Jorge, quando a gente, né, às vezes, um ponto de venda, né, quando a equipe comercial não está alinhada com o price, né, aquele ponto de venda vira o preço do Brasil. Né? Assim, tá todo mundo promocionando. Quando se faz uma pesquisa um pouco mais profunda, é um cliente, é um canal, é uma região, né? E corre um grande erro. Se você não mapeia muito bem isso, você acaba fazendo uma promoção muito maior do que ela necessitaria. Então, quando você tem uma base de dados, um grupo de pesquisa, né, de PDV que você monitora, ou por aplicativo, ou por sua própria equipe, que você consegue fazer isso, a sua tomada de decisão é muito mais certa, né? E aí a parte de precificação estratégica, né? Tá bom, a gente vai fazer aqui, né? Preço cirúrgico, preço naquela região, naquele canal, sem disposicionar muito o preço de todos, porque daí um canal começa a invadir o outro. Então, assim, uma coisa que eu percebo também muito no time, assim, né? Quando o comercial, a margem não tá no time comercial, é o seguinte, quando você vai fazer um reposicionamento de 5% é um absurdo, mas proposta com 15% de desconto, 20% de desconto, é coisa mais natural que tem. Né? Então, assim, nós temos que pesar muito bem isso, assim, cara, para dar um desconto de 2%, 3%, cara, assim, é um negócio, quanto come da sua rentabilidade isso? Né? Então, assim, os pesos estão muito diferentes quando vem a proposta para você e quando você vai com um aumento de preço. Por isso que você coloca a margem na área comercial como um dos targets em todas as áreas da companhia, isso ajuda muito, tá? E que o próprio comercial já vai falar assim, não, isso aqui, essa proposta é indecente, não dá, não vou nem levar, né? Quando ele começa a uma maturidade. Só um exemplo, ilustrando isso, um dos casos um dos projetos que eu toquei, essa empresa tinha uma trava que um determinado uso de tempo, o celular do vendedor ele tinha algum número de créditos, né, de tempo para ele usar, então tinha bloqueio para ele, se ele estourasse aquilo, ele tinha que pedir, né? Agora, o desconto era aberto, então ele podia dar
né? Não tinha tantas travas quanto tinham para coisas simples. Eu acho que você está chamando a atenção para isso, né? Enquanto controla os ratinhos, mas tem um elefantão passando do lado e que é importante olhar. Exatamente. Eu queria... bom, o papo está super legal. A gente está caminhando para o último pedaço aqui do nosso webinário, né? Mais questões que você colocou, fazendo aqui fechando esse ciclo pandemia, vamos chamar assim, muitas questões que você abordou estão linkadas aí, olha, eu notei aqui, né, que tem muitos indicadores de fora que a gente não sabe se vão se aplicar no Brasil, então a gente tem que ficar atento à sua categoria, à sua marca, ao que você tiver de dado para tentar tomar a decisão. E aí eu gostei de uma frase que você falou, se você não sabe o que fazer, não faça nada, né? Deixa como tá, porque você vai pelo menos não cometer um erro, né, de aplicar em pricing uma conta que muitas vezes não é dele, né? E exatamente. Eu acho que essa conta é muito legal, porque normalmente o que a gente vê em algumas reuniões tá com dúvida de como é que vai puxar a demanda, dá um desconto aí de 10% e vê o que acontece, isso daí é horrível, é um erro fatal, porque não é assim que se comanda essa válvula aí. Muito bem. E estratégia promocional, você falou que pode ser uma saída, mas tem que ser bem estudada, tem que ser bem entendida, interpretada para usar isso estrategicamente, que o Jorge também falou, vocês dois falaram. Muito bem, gente. Eu queria, indo para o ponto, agora, pegar esse último ciclo nosso aqui e agradecer a todos que perguntaram aqui questões linkadas a estes temas, espero que a gente tenha passado por eles. Opa, perdemos o Rodrigo. Acho que o Rodrigo deve estar voltando. Daqui a pouco ele volta. Então, fazendo aqui mais uma mexida, Jorge, eu acho que nós tocamos em pontos sensíveis da parte estratégica de pricing e de política comercial, que é bem a veia do Rodrigo, né? Ele entrou bastante por aí e trouxe contribuições importantes. E também tocamos bastante nessa parte da pandemia e que ficou bem claro a mensagem do Rodrigo, né? Que a gente também concorda com ela, que essa conta do não volume, a origem dela, muitas vezes, na maioria maciça dos casos, ela não ocorreu porque estava com o preço inadequado, e sim por uma questão de demanda de mercado, e que aplicar desconto, aplicar situações de preço para corrigir isso, pode dar outros problemas no futuro, que é muito difícil consertar, né? Só um pouquinho, o Rodrigo está dizendo que ele está ouvindo a gente, ele só desapareceu. Normal, estou escutando normal. Rodrigo, tenta clicar na sua câmera, a sua câmera não está mais mostrando você para a gente. Não sei se aconteceu alguma coisa aí com a câmera. Não, cliquei aqui na câmera, eu me vejo aqui no meu note, eu me vejo. E vejo vocês também. Olha que coisa mais estranha. Estamos vendo o Rodrigo, então, Jorge? Pode ser. Não sei. Pessoal, responde aí. Vocês estão vendo o Rodrigo? Beleza. Se o pessoal está vendo, então tudo bem. É um tema aqui nosso, né? Legal. Obrigado, galera, que está respondendo aí. Desculpa, eu acabei achando que ele tinha caído por algum problema de internet. Perfeito. Legal. Bom, isso é curioso, hein? Então, perfeito, Rodrigo. Vou acreditar que você está aí olhando para a gente. Tô escutando. Legal. Bom, pessoal, eu queria pegar o último ciclo aqui do nosso bate-papo. E, Rodrigo, eu queria uma mensagem tua, cara. Você já falou sobre isso, né? Um pouquinho que a gente não tem como prever muito o que vai acontecer. E até a gente, enfim, isso é uma mensagem que a gente deixa também, que nessas horas aparece muita gente querendo prever o futuro, né? Mas agora voltou a sua imagem aqui, ó. E que qualquer pessoa que se atrever a dizer o que vai ser exatamente o futuro está chutando, né? Porque não tem rastro histórico tão claro e tão evidente, e as diferentes crises da história mostraram que você tem vários tipos de curva, vários tipos de comportamento, e é país por país, crise a crise, então é muito difícil. Porém, o que você pode trazer de mensagem, cara, em relação ao novo normal, né? Esse novo normal para pricing, especificamente para precificação. Você acha que tudo muda? Você acha que não? Que a gente continua com as mesmas ferramentas e tal? E aí, pegando uma pergunta que um outro Arthur fez do início, se você entende que é importante esse movimento de mudar uma estratégia de pricing, você faria agora ou você esperaria esse novo normal para indicar para as pessoas a investirem nessa mudança nas empresas? Começar pela essa última pergunta, porque além da mudança do hábito de consumo,
ter uma variação cambial, para quem tem matéria-prima com dólar, vai ser um negócio surreal. Então, assim, eu não faria agora essa mudança. A única coisa que eu faria era estudar muito o que está acontecendo fora do país, porque eles já estão vivendo o que nós vamos viver daqui 1 ou 2 meses, né, o que está acontecendo por lá. Parte vai acontecer aqui também, porque não há tanta diferença assim. Obviamente há a diferença da renda per capita, as coisas assim, mas se você comparar o que era antes para o que foi, e depois trazer isso para a nossa realidade, o que era antes para o que vai, então eu não faria nada agora, estudaria bastante os números, estudaria qual é o comportamento do consumidor. Acho que isso é o ponto inicial, porque o consumidor que vai ditar o que vai acontecer. Então, se ele vai comprar mais online, se ele vai comprar uma outra coisa importante. Nessa pandemia, ele começou a visitar muito mais lojas próximos à sua casa do que ele fazia antes. De repente, ele se tornou um cliente, né? Então, assim, começaria a fazer estratégias para micro-regiões e não sabia diminuindo e observando muito mais o comportamento do consumidor, ver qual vai ser o novo hábito de consumo dele, como é que ele vai fazer compra, quanto vai estar no online, quanto vai estar na loja física, né? Que tipo de produto ele vai passar a consumir, se ele vai migrar de marca, se ele não vai migrar de marca, quais são, né, os remédios para esse tipo de coisa. Eu acho que falar qualquer coisa agora é precipitado, né? Vai ser puro chute, porque exatamente como nós dissemos aqui, a gente nunca vivenciou isso, a gente não sabe o que vai efetivamente acontecer. Acho que o principal ponto tenha dados na mão, né? Tipo assim, foque em pesquisa, foque em matéria-prima para tomada de decisão, né? Pelo menos se você vai errar por pouco, e não vai errar muito, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito no pricing cara, acredite em Deus, o resto traga números, né? Então, assim, por quê? Não adianta você ficar no achismo, né? Se, eu acho que vai acontecer aquilo. Não, se baseia com uma base estatística, uma base em número, uma base sólida, e a partir daí tome a decisão, porque qualquer coisa fora disso, se você acertar, vai ser sorte, e se você errar, não adianta falar, tentei fazer com a companhia indo pro buraco. Então, se prepare muito dentro de casa para ter poder de reação. Por outro lado, não adianta esperar muito também, né? Ficar assistindo, acontecendo, assim, essa dinâmica, gente, assim, vai ter que ser um pouquinho por dia, né? Fazendo os leves testes e ir no dia a dia aprendendo, fazendo. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, o que a Doc Consult está fazendo. Isso faz a gente refletir sobre o tema, né? Então, hoje tem muita gente vendo o que eu estou falando, eu já vi semana passada, vai tendo ideias, vai vendo o que as pessoas estão fazendo, pegando os benchmarks. Então, assim, são coisas que você todo dia, e pricing é isso, é estudar todo dia, né? O que dá certo, o que deu certo no passado não necessariamente vai dar certo hoje, mas pelo menos é um caminho que a gente pode seguir, e aí eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer. Jorge, tem algumas frases emblemáticas que estão ficando já marca a chave aqui da nossa jornada, né, cara? Tem uma outra que é assim, ó, se a decisão for por opinião, eu fico com a minha, se não, traga-me dados. Mais ou menos isso. Só complementando o que você falou, Rodrigo, eu acho que tem um outro lado que a gente tem que ver, que algumas empresas sequer pensam assim hoje, né? Não tem uma área de pricing, tomam decisão de preço, de lista de preço baseado em custo mais margem, não tem pesquisa de preço para ver se o gap contra a concorrência está fazendo algum efeito. Será que não é esse período de crise, assim como todos nós estamos aproveitando para nos reinventar, não seria um bom momento para estas empresas começarem a pensar em plantar uma sementinha do pricing? Não, sem dúvida, até puxando a sardinha para a nossa área, já que a gente gosta, né? Gente, pricing é um negócio, como comentei aqui logo no início, né? Lá na cervejaria nós começamos em 3
em 2 anos nós éramos em 30. Tamanha importância e rentabilidade que essa área traz, né? Se a gente parar para fazer uma seguinte conta, quanto de dinheiro é jogado fora por não ter uma precificação estratégica? E de nada adianta gastar milhões em marketing, em linha de produção, em todas as outras áreas da companhia, se você não tiver rentabilidade no seu negócio. Então, assim, se não tem alguém sendo chato, alguém com a chave do cofre na mão, você vai gastar milhões em marketing, não vai trazer o resultado que você precisa. Você vai gastar milhões numa nova fábrica, não vai trazer a rentabilidade que você precisa. Então, assim, estruturar uma área dessa, que é uma área de baixo custo, né? Uma área, ela tem que ser independente, né? Ela tem que estar lá ligada direto no CEO, né? Como uma área realmente estratégica da companhia. O que essa área traz de rentabilidade é um negócio impressionante. Só um ponto aqui, bem bacana. Isso nos Estados Unidos é a mesma coisa que você falar numa área assim, né? Pô, não tem área de pricing aqui? Assim, é um negócio completamente fora da realidade. É a mesma coisa você chegar numa área daqui do Brasil e falar assim, puta, não tem área financeira na sua empresa, ou não tem área comercial, de tão fora de uma realidade que não é ter uma área de pricing como é fora do país. Vocês fizeram uma pesquisa aí, da mesma forma que existe vice-presidente comercial, vice-presidente de marketing, tem lá vice-presidente de pricing, né? Então, assim, é um negócio que... E americano sabe fazer muito bem isso, né? Assim, em relação a fazer negócio, eles são muito bons. E toda empresa tem uma área de pricing muito bem estruturada. E uma área de pricing estratégica, né? Assim, olhando sempre para frente. Construindo marca junto com toda a organização. Perfeito. Perdão, Jorge, pode falar. Você falou uma coisa, lá atrás você deu um exemplo de uma empresa que tinha um faturamento bom, né? E começou com 3 pessoas. 3 pessoas. Quantos % de melhoria no pricing precisava para pagar as 3 pessoas? Quase nada. Nada. É um investimento com um payback grande. Se chegou a 30, é porque justificava, né? Mas as empresas, às vezes, as empresas menores ou as que não estão ainda estruturadas, até nessa época de crise, né? Talvez ela não possa criar uma estrutura grande, mas só de começar a colocar o pensamento, né? De colocar alguém dono da responsabilidade e já pensando no próximo passo, que é ter essa área e ter KPIs e tudo mais, eu acho que pode ser um bom momento para reflexão, porque as empresas, quando as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, né, vão voltar numa economia fragilizada, com um consumidor fragilizado, provavelmente com níveis de volume de venda inferior e níveis de rentabilidade inferior. E ela vai ter que atacar várias áreas para poder sobreviver. Uma das áreas pode ser o pricing, né? Não, eu acho que viu, Jorge? Essa hoje é a principal área que alavanca rentabilidade dentro de uma organização. Assim, eu falo, tirando o chapéu, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas a empresa que implanta uma área de pricing para uma empresa que não tem área de pricing. Sabe assim, e aí quando você vê o resultado de uma que tem para uma que não tem, é completamente diferente, né? Então, pelo menos uma coisa, se errar, sabe onde está errando. Pelo menos é isso. Então já começa, tá bom, eu erro e eu sei onde eu erro, tá bom, já é o princípio para começar a melhorar. Fantástico, cara. Henrique, não sei se tem mais alguma pergunta que a gente faça sentido a gente responder agora nessa reta final. Aí, gente, eu estou respondendo aqui ao pessoal, estou mandando a minha resposta aqui para todos, porque obrigado, pessoal, pelos comentários aí. Legal, né? O pessoal está gostando bastante, bem enriquecedor. Olha, de uma forma geral, gente, nós estamos aqui, nós já estamos com 1h10 quase aqui de debate, né? E com uma audiência fixa com a gente aqui, o pessoal está ligado, né? Eu queria, indo para a parte conclusiva aqui, agradecendo desde já, mais uma vez, né, o Rodrigo participando com a gente. Eu vou fazer a última pergunta para os dois, para o Jorge e para o Rodrigo, tá? Tudo bem, Jorge? Acho que temos que já ir fechando, né? Tá bom, vamos lá. E aí, mas antes... Ficaria mais 1 hora, mas vamos fechar porque... Pois é. Hoje a gente até fez o cálculo aqui, né? A gente falou assim, até 3 horas a gente tem disponível aqui, né, Rodrigo?
Tô brincando, pessoal. Mas eu queria dizer o seguinte, antes de passar a última pergunta, né? Agradecer a todos, né? E dizer que nós estamos aqui, né? Iniciamos essa jornada 2 semanas atrás, vamos até o final do mês, início do mês que vem, todas de segunda a quinta, às 19 horas, a gente está todo dia aqui. Sexta-feira a gente dá um refresco, né? Para o pessoal poder fazer os happy hours aí, né? Devidamente, né, com isolamento garantido, mas os happy hours aí em casa, com as famílias e todos, mas de segunda a quinta a gente está aqui tentando ajudar, tentando colaborar e trazer, como o pessoal comentou, ideias, insights, discussões e, como o Rodrigo falou, que possam colaborar de alguma forma nas decisões de vocês. E amanhã a gente vai estar com o José Homero. O José Homero ele é diretor comercial, vai ter essa pegada também para falar bastante de política, de desconto, de implementação. Ele é diretor comercial da Getex, que é uma empresa aí com algumas marcas muito importantes, até líder de mercado em alguns segmentos de limpeza. O segmento de limpeza, que é um segmento que está tendo uma dinâmica um pouco diferente das demais, né, nesse mercado em crise. Exatamente, né? Vai ser bem interessante, já convido a todos aqui. Bom, gente, indo para a última, então, pergunta e contribuição, né? Eu queria deixar, na verdade, uma mensagem livre, na verdade, aqui, para você, Rodrigo, para você, Jorge, de tudo que a gente falou hoje, né, que eu resgatei aqui, falamos de ações políticas promocionais, políticas comerciais, descontos, estratégia por valor, né, buscar market share consciente, não a qualquer preço, integrar as equipes comerciais e os canais no processo, investir em entender as margens dos clientes, a discussão ampliada, tanta coisa legal, e falamos bastante da pandemia também. Então, eu queria deixar aberto, Rodrigo, para você, primeiramente, que é o nosso grande convidado, agradecer desde já você ter aceitado o convite da gente aí e estar com a gente até agora. Então, só mensagem final, o que você acha que pode ficar de mensagem, depois o Jorge também, para a gente fechar o nosso debate de hoje, pessoal. Ok. Então eu que agradeço, né, a oportunidade de poder bater papo aqui em relação a pricing, um assunto que a gente gosta bastante. O recado final que eu dou, assim, né, em relação a essa precificação estratégica, que ter essa área dentro da empresa com uma área separada, faça esse investimento, porque ele traz resultado, e muito. Crie grandes metas e construa um time multifuncional para fazer essa política do pricing como realmente cultura dessa organização, que todos tendem a ganhar. E aí a verba de trade vai ser usada para trade, a verba de marketing vai ser usada para marketing, e vai parar com esse negócio de usar todas essas verbas para preço, denegrir a imagem do produto, enfim, realmente facilita a vida de todos, inclusive do comercial. Uma área de pricing bem implementada facilita a vida e muito do comercial. Falo isso porque hoje eu sou comercial, comecei como comercial, e isso ajuda muito quando tem uma política definida, todo mundo sabe, o cliente sabe, você consegue cobrar, né, você ganha credibilidade com os valores que você coloca, né, com os preços, a regra fica clara e todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, a recomendação que eu poderia fazer era implemente uma área de pricing. Nesse momento de pandemia, não faça a loucura de vou subir preço ou vou baixar preço. Acho que investir no online é um negócio muito importante, porque acho que vai ser uma tendência. Vai acontecer uma mudança de consumo, então quem tiver melhor estruturado e mais atento vai conseguir se adaptar mais rápido e surfar essa onda antes do demais. Obrigado, Jorge, obrigado, Henry, pela oportunidade, estou à disposição quando quiser conversar. Pô, depois desse seu fechamento, é difícil eu falar qualquer coisa aqui, acrescente muito, né? A mensagem que eu tenho é que a riqueza dos assuntos que a gente discutiu aqui, e ela mostra o quanto a área de pricing é encorpada, né? Eu diria ela até chega a ser complexa, mas não é complicada. Você falou uma frase que eu até tem que estudar.
né? A gente costuma dizer na DOC que pricing é ciência, né? Porque não adianta, tem que estudar, tem que ter as informações. Olha só quantas coisas a gente falou de fazer pesquisa de consumidor para entender o valor percebido, falou de entender todos os canais de distribuição para entender a cadeia de margens, a cadeia de impostos e a cadeia de... Falou de como remunerar a equipe comercial. Olha quanta coisa a gente falou. E isso tudo são elementos que vão tornando a área de pricing uma área que é muito robusta, né? E por isso que ela dá payback. Por isso que ela faz que a empresa tenha retornos financeiros com isso. E retorno financeiro não quer dizer cobrar mais caro do cliente. Exatamente. Retorno financeiro quer dizer cobrar o preço que o cliente está disposto a pagar sem entrar em guerra de preço. Em alguns casos, esse preço pode até ser mais baixo de trazer massa de margem, né? E isso é ciência. Então, e a gente aqui está tentando... o que a gente está fazendo, né? A gente está trazendo pessoas que conseguem falar sobre essa área com elementos técnicos, com argumentos, com experiência própria, para poder aumentar o número de pessoas que têm conhecimento sobre isso. A gente quer elevar a barra do conhecimento do público executivo em geral do Brasil com relação ao tema price. Essa é a nossa missão. E essa jornada é apenas o primeiro passo que a gente está dando para isso. E eu te agradeço muito em fazer parte dessa jornada. Com certeza. Eu agradeço. Marcante hoje para todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado mesmo. Legal. Eu agradeço, obrigado. Muito obrigado a todos. Só o meu fechamento também nessa linha, duas coisas importantes. Primeiro, a gente teve numa conferência agora em janeiro, né, lá em Nova York, grande, e um dos pontos para entender e dar dimensão a essa questão que o Rodrigo falou, hoje o número de estudos para pricing já é comparável ao número de estudos técnicos científicos para a cura do câncer. Então, para vocês terem uma ideia, a dimensão desse tema no mundo todo, né? E outra coisa importante também, que aí é uma frase minha, né, bem que eu criei aqui, como o Jorge falou, pricing é ciência e arte, né? E se você não aplica a ciência, você acaba fazendo arte, né? Então, é importante aí ter uma consciência, né, sobre esse assunto, né, e se preocupar mesmo, porque ele é uma ferramenta que pode ajudar muitas empresas aí a alavancar sua lucratividade, reinvestir no negócio, nas forças das marcas e se estabelecer no mercado aí. Bom, gente, obrigado mais uma vez, então. Mais algum recado aí, Jorge? Não. Só ia ir para finalmente encerrar. Bacana. Obrigado pelo teu fechamento, obrigado pelo apoio aí com as perguntas. Zaya, a gente vai se ver ainda nessa jornada do pricing, hein? Vamos sim, com certeza. Você como convidado em outros eventos futuramente. Com certeza, vamos sim. Paixão de falar pelo assunto, a gente vai estar sempre junto. Legal? Como falou a Juliana aqui, daria para ficarmos horas nesse debate. Ainda vai trazer novidades no futuro. Como eu te falei, a gente tomou a decisão de fazer isso, de trazer conteúdo, mas de trazer de uma forma light, de uma forma suave, com um bate-papo. Mas também tem espaço para treinamento, também tem espaço para aula, também tem espaço para PowerPoint. Só que, nesse momento, a gente decidiu fazer de uma maneira mais tranquila, mais suave, mais soft. E acho que está funcionando, né? Então, a gente vai continuar assim. Legal? Legal. Gente, então, quem puder estar convidado, está com a gente amanhã. E desde já agradecendo mais uma vez, um bom jantar a todos, né? Um bom descanso aí desse dia importante nosso aí, que é a segunda-feira, a semana começa. Uma boa semana a todos e mais uma vez agradecendo a todos e principalmente ao Rodrigo que está com a gente aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite.